E essas casas de condomínio fechado, assim, quanto é que é o custo do metro quadrado? Cara, aí é uma pergunta que todo mundo pergunta, acho que, claro, né, todo mundo que quer construir quer saber quanto é. Hoje, quanto é? Aí a pessoa fala, rapaz, está em torno de 2.500 o metro quadrado. Mas esse 2.500 reais o metro quadrado é um grande depende, assim, muito grande. Por exemplo, a gente construiu uma casa recentemente de 340 metros quadrados e a casa custou 1.260.000. Ou seja, 340 metros quadrados, a casa saiu por... desculpa, a casa é 330 metros quadrados e saiu por 1.260.000. 330 metros quadrados, ou seja, saiu R$3.800 o metro quadrado. Tá bem longe do 2.500 que eu falei. E nós construímos outra de 340 metros que saiu R$880.000. Ou seja, saiu os 2.580. Então são duas casas. A menor saiu mais cara. Aí o pessoal assim, aí fica naquela, se baseando nesse negócio de metro quadrado. E no final das contas, o planejamento da casa fica muito ruim, né? É o que muita gente diz, né? O Felipe até brinca, né? Todo mundo diz assim, rapaz, você disse que vai gastar X, gasta 2X, né? Gasta 2X. Eu disse, mas por que você disse que vai gastar X e gasta 2X? É porque se tem uma expectativa da construção de um preço mais barato. E tem que se fazer uma análise boa. Assim, por exemplo, essas duas casas. Eu lembro que essa casa de 330 metros quadrados, a estrutura dela tinha muito vão, ou seja, a distância entre as paredes eram grandes, de 5 a 6 metros. Ela tinha muito balanço, ou seja, tinha muita estrutura flutuante, com pouca viga, pouco pilar. E isso encarece a construção. Então, aí o pessoal não tem muita noção de quanto isso encarece. E estrutura é um dos itens mais caros da obra, né? Que é a estrutura de concreto, que é ferro, concreto, madeira gasta muito também. Então, assim, é o custo mais representativo de uma casa. E é como o Davi falou, quando tem esses elementos arquitetônicos, né, essas casas mais robustas, esses projetos mais diferenciados, aí o custo vai lá para cima. Entendi. E essas duas casas são de alto padrão, todas duas. Eu até anotei, que isso é uma coisa que eu mostro muito para os clientes, para eles ficarem bem cientes. Essa casa de 340 metros quadrados, que era a casa mais simples, ela era bonita, ela só era como se fosse arquitetonicamente, nem melhor pensada, mas ela encaixava melhor, como se fosse uma casa que as paredes de baixo ficavam com a de cima, as vigas eram alinhadas, o tamanho dos cômodos eram 4 metros. Então, essa casa, nós gastamos lá foi 4.300 quilos de aço. Colocando o quilo aí a R$9, dá o quê? Dá uns 30 e quase 40 mil reais de aço. E a outra casa gastou mais de 9.000 quilos de aço. E a casa menor gastou mais ferro por conta dessa concepção arquitetônica. Então, a casa menor gastou 9.600. Você colocando aí a R$9 vai dar mais de 80 mil reais. E essa análise na estrutura fica mais difícil realmente do que a gente fazer. Fica mais fácil no acabamento. Aí no acabamento, que é justamente quando o cliente realmente entra mais junto para poder escolher, ver, ele entende melhor. Mas na estrutura fica muito subjetivo. Então fica muito no sentimento. Não, eu acho, não é nem no sentimento, é no desejo, né? Não, eu acho que eu vou gastar menos, mas... E aí quando a gente pega o projeto e analisa, a gente já diz, cara, já explica, que vai ser um pouco mais caro por isso. Exatamente. Se ele quiser reduzir, aí, não, pois o vão tá muito grande, coloca um pilar aqui, a arquiteta vem, quer quebrar a nossa cabeça, mas tudo bem. Porque assim, tem a concepção estrutural. É muito bonito, fica muito moderno, fica bacana demais. Você entra na casa, você sente aquele poder, aquela casa bonita, aquela amplitude, aquele aberto. Mas a pessoa tem que estar ciente que isso tem um custo. E o custo, ele não é um custo dentro da representativa do custo global, ele é um custo que tem um peso. Porque nós estamos falando aqui que aumentou 40 mil reais de uma casa de 300 e poucos metros. As duas tinham 300 e poucos metros e aumentou 40 mil reais de ferro. Ainda vai ter o concreto, ainda vai ter a madeira, ainda vai ter a mão de obra que vai ficar mais complexo para fazer, ainda vai ter escoramento, vai ter outros itens que vão vindo em cascata. Então, assim, a pessoa tem que estar ciente que a concepção do projeto
estruturalmente falando, onera o custo. E não é metro quadrado, é o tamanho por tamanho. Varia bastante. Outra coisa também, nessa parte ainda de estrutura, além da concepção estrutural, você tem que contratar um projetista bom. Nós não fazemos projeto, mas nós sabemos analisar e nós indicamos os projetistas bons. Teve 2 prédios que foram construídos, que nós construímos, e a gente tem todas as contas, e conversando com um colega que estava construindo um prédio com a mesma tipologia. Os 2 prédios, Felipe, 900 metros quadrados, 4 andares. Um gastou 380 mil reais de ferro concreto e projetista, e o outro gastou 280. Qual foi a diferença? Que os prédios eram bem similares. Até o tamanho do terreno era muito parecido. A diferença foi quem fez o projeto. E a gente até vê o custo do projeto. O primeiro que fez o projeto, que custou 380 mil, foi 3 mil reais que o cara cobrou. E o outro que fez o projeto com 280 mil, cobrou 16 mil. Então você escolher um projetista bom, experiente, vai trazer economia. Muita economia. O outro usou uma solução, por exemplo, esse aqui 280 mil, ele usou uma solução de viga protendida, que é uma viga com cabo de aço, que a gente sabe que essa viga protendida ela é muito cara. Porém, dentro do global, ficou mais barato. Esse 280 mil, ele gastou 40 mil de proteção. O cara fez um projeto muito parecido, usou uma solução para o leigo ou à primeira vista mais cara, mas no final ele reduziu o ferro, reduziu o concreto. Então o cara fez um projeto, economizou 100 mil reais de um prédio de 900 metros quadrados. E sem falar que um projetista que consegue fazer essa análise para deixar mais barato, geralmente é o projetista que tem um projeto mais seguro. Porque ele consegue analisar melhor e gastar mais onde precisa e gastar menos onde não precisa. Então, você contratar um projetista bom e contratar uma equipe que vai acompanhar, que saiba, que tem essa experiência de analisar se o projeto está bom ou não, é muito importante. Eu até prefiro que os clientes cheguem para a gente sem projeto complementar ainda, porque a gente consegue fazer tudo desde o começo para não ter que ficar revisando muito projeto. Desde o começo consegue indicar quem é bom, quem não é, porque para o cliente leigo é difícil, né? Certeza, não só no estrutural, mas também no projeto hidrossanitário, no projeto elétrico, né? O projeto elétrico é um projeto onde dá mais manutenção é na parte elétrica, porque foi projetado até então algo simples, né? Que geralmente quando o cliente fecha a arquitetura, o projeto de interiores é feito durante a obra, que é uma coisa que a gente bate muito em cima também do cliente. Fechou a arquitetura, já faça logo os interiores, que é a ambientação, para você já ver a quantidade de pontos, de iluminação, de tomada, fazer todo o briefing para ver o que você vai querer ter ali na tua casa, quais as suas necessidades, porque aí acontece do cliente fecha a arquitetura, a básica, né, a arquitetura básica, e aí já faz o projeto elétrico e o projetista vai fazer baseado naquele projeto básico. E aí depois vem a ambientação, né, o projeto de interiores, e quadriplica a quantidade de luminárias, que aí coloca luminárias decorativas, sancas, coloca mais pontos de tomada. E aí o que acontece? Não é refeito esse projeto elétrico, e aí vai ser feito na hora, e na hora acaba que pode ser que o profissional ali faça um puxadinho, uma coisa ou outra, e isso ali vai sobrecarregar o sistema. É muito importante, além de contratar e fazer essa compatibilização do projeto com a arquitetura, que é muito negligenciado, né? Às vezes, quando o cliente vai construir com mestre de obra, sem um consultor acompanhando, isso aí é 100% negligenciado. Pode esperar problema, porque o mestre de obra não vai ter capacidade de refazer um projeto elétrico. E quando constrói construtora, tem muita construtora que não tem experiência e também negligencia, acha que não vai dar problema. Vai dar problema. Se não compatibilizar o elétrico com o arquitetônico atualizado, vai dar problema. E se contratar um projetista inexperiente, você vai ter problema. Eu já peguei projeto de engenheiros, engenheiro civil, acho que era, não lembro, que o cara colocou um cabo de 40 milímetros para uma residência duplex. Sendo que o cabo que vem da Enel, ele é equivalente a um cabo de 10 milímetros, ou seja, ele era um cabo bem mais grosso do que eu já vinha da concessionária.
que assim não faz sentido você colocar. Mas tem muita gente ali que faz o projeto muito bem mais ou menos, então você tem que ter essa preocupação de contratar, não só contratar os profissionais, de contratar profissionais bons, porque você vai ter economia, vai ter menos dor de cabeça, vai ter mais segurança. E aí, partindo agora para os acabamentos, né? Porque essa parte estrutural, fiação, fica realmente ainda muito subjetivo para o cliente. Mas no acabamento fica bem mais claro dele entender. Na escolha do porcelanato, na escolha da escolha do tipo de granito ou do mármore que ele vai estar colocando, na escolha de louça, né? Que é vaso, nos metais, torneira, chuveiro. A diferença é muito grande quando a gente... Da escolha que o cliente for ter, entendeu? Entendi. E aí é tanto que a gente já faz essa análise logo no começo, para ele já ter ali, antes mesmo da obra, ele já ter o parâmetro de até quanto que ele vai poder estar gastando no porcelanato. O metro quadrado, até dentro daquela minha previsão, era um porcelanato de até quanto o metro quadrado. Ele não precisa escolher qual modelo, não, no começo, não vai escolher, mas vai escolher o padrão. E a gente limita o valor para ele se encaixar dentro do orçamento que ele está disposto a gastar. Então diz assim, não, esse porcelanato aqui eu posso gastar até R$100 no metro quadrado. Esse vaso aqui, não, posso gastar até R$800 no vaso. Porque tem situação, por exemplo, né, de clientes nossos que num vaso sanitário, o cara comprou por R$4.000 um vaso sanitário. Então assim, que é mais de 5 vezes o valor de um vaso convencional de boa qualidade. Uhum. Top demais. É muito bom, né? Uhum. Você pode comprar um produto diferenciado, você vai ter uma casa bonita. E você entrando sabendo, e você querendo, eu acho excelente. O que acontece muito, que é o nosso receio no mercado, a gente vê muito, a gente tenta evitar ao máximo com os nossos clientes, é o cliente não ter essa noção, né, e a expectativa está desalinhada, né? Uhum. Essa expectativa desalinhada fica ruim, porque falta dinheiro, é estressante. O cara que estava disposto a gastar um valor e vai ter que gastar mais porque não foi bem planejado, não foi bem assessorado, porque realmente o cara não tem a obrigação de saber, mas se ele quer um negócio bem feito, ele tem que estar bem assessorado. Outra coisa também, Felipe, são os vidros, né? Por exemplo, o vidro, ele é um material nobre e caro da casa. Quando você pega uma casa muito simples, com as janelinhas pequenas e a fachada singela, você gasta 5 mil, 6 mil de vidro. Quando você parte para essas casas de alto padrão, você começa a gastar 50, começa a gastar 60. E o que acontece? Um vidro incolor com alumínio branco, ele está ali R$800, R$900 no metro quadrado. Numa linha intermediária. Se você for para um vidro reflecta com alumínio bronze, vai para 1.500. Essas casas de 300 e poucos metros quadrados chegam a ter 50 metros quadrados de vidro. Ou seja, se você tem 50 metros quadrados de vidros a R$800, você vai gastar o quê? 40 mil, né? Qual é a conta? 50 vezes 80. Engenheiro, sabe qual é a cabeça? É 40 mil. Né? Abri a calculadora aqui. Não, mas é 80 mil. 40, 40 mil. 40 mil. E se for comprar uma linha premium de um vidro reflector, aquele bronze com alumínio escuro, 1.500. Então vai ao dobro. Aí você junta ali. Na mesma casa ali, do mesmo tamanho, você trocou o acabamento, você trocou o vidro de um alumínio branco, o vidro incolor, um alumínio preto e um vidro reflector, você aumentou R$40 mil no custo. Ou seja, você aumentou 40 mil no vidro, aí aumentou 40 mil no porcelanato. Outro item, escada. O cara vai fazer uma escada, né? Digamos que tem ali 10 metros quadrados a escada, né? Os patamares e tal, os degraus. Tem cliente que bota de porcelanato, gasta ali R$4.000, né? Ali, vai gastar ali uns 4 mil conto. Uma escada de porcelanato. Se o cara for botar um granito, um mármore aí, um bom de R$800, então o cara gastaria 8 mil. E se o cara for colocar um mármore mais nobre, digamos um mármore em vez de R$800, um mármore de R$2.000, né? Então o cara vai o quê? Vai para 20 mil. Então assim, você sai ali de 4 mil para 20 mil numa decisão, entendeu? E o cliente acaba que não tem a visão do todo, vai fazendo, vai acontecendo, vai comprando, vai gastando ferro e fiação e vai escolhendo. E aí no final a conta não fecha. Porque ele não foi bem assessorado, a expectativa está desalinhada. Ele vai ter a questão do emocional, da empolgação e aí no final acontece aquilo, diga, eu vou gastar X e gasto 2X. Mas por quê? Porque ele não foi bem assessorado.
Entendi. Então a ideia é sempre procurar bons profissionais que nem vocês para poder estar bem assessorado em todas as áreas, não só na construção, né? Como no financiamento, como nessa parte de toda a estrutura externa ali da casa de decoração também, que vocês podem dar um toque ou outro, né? Uhum. Top demais, sensacional. Foi, papito! Já terminou? Já foi mais de 15 e nem falamos no outro, né? Das dicas. Nem deu. Mas foi